Bom dia, pessoal. Na verdade, boa tarde, né? Que é o momento que vocês vão ter esse estudo. Estou aqui gravando uma parte aqui do nosso conteúdo da eletiva, né? CSI no CEAM, junto com a professora Cláudia, né? Cada um vai gravar aqui uma parte. E nós vamos falar hoje, então, sobre o conteúdo que a gente passou na aula anterior, tá? Então, o nosso tema é ciência forense no ensino de química por meio da experimentação. Então, vamos ao nosso conteúdo. Antes de mais nada, quero agradecer aí a todos, tá, que estão fazendo as atividades e tal. Não deixe de fazer, tá? Procura a gente, estamos aí. E a eletiva também é muito importante, inclusive essa eletiva é bastante interessante, né? Aí, proposta pela professora Cláudia para vocês, certo? Então, vamos ao nosso tema. Como a gente está falando aí sobre a questão da ciência forense, de modo geral, dentro do cenário da educação atual. Então, vamos colocar um pequeno histórico aqui de como que essa educação ela vem ocorrendo, né? O cenário educacional encontrado em escolas brasileiras vem sofrendo consideráveis mudanças no decorrer dos anos. Houve um período em que os professores eram considerados os portadores do conhecimento, enquanto os estudantes atuavam apenas como meros receptores. Essa situação é bem diferente daquela evidenciada em algumas escolas atualmente, onde o professor é, muitas vezes, desrespeitado e impossibilitado de exercer suas atribuições em virtude de condições inadequadas de trabalho às quais são submetidos. Bom, isso aqui é uma situação geral, né, no âmbito da educação. Houve um período em que os professores eram donos da verdade, os alunos realmente não tinham muito acesso a informações, então ele ficava ali à mercê do que o professor colocava para ele. Então, realmente, o professor era o, digamos, sabe tudo, e o aluno tinha que ser apenas um mero receptor daquele conhecimento. Essa situação nos dias de hoje, gente, é bem diferente, porque como vocês sabem, vocês podem pesquisar, vocês podem ir a fundo mesmo em determinado tema, porque vocês têm um mundo aí de possibilidades, né? A internet oferece tudo aí para vocês. Sem falar também que se não tivesse a internet, hoje nós temos também livros, nós temos uma série de possibilidades muito maiores que a gente não tinha também um tempo atrás. Né? Antigamente era o professor mesmo que passava o conteúdo, único e exclusivamente o aluno, então, aderia àquela situação. Mas hoje nós temos um mundo aí de possibilidades, né? E isso torna o conteúdo mais diverso, isso torna as possibilidades mais vivas e o aluno então tem realmente possibilidade de desenvolver o seu conhecimento com uma facilidade muito mais tranquila, né? Como sugere Mizukami, o método de ensino comumente utilizado, denominado tradicional, caracteriza pela transmissão de ideias selecionadas e organizadas logicamente, preocupando-se somente na fixação de conhecimentos. Verifica-se que, quando o ensino acontece dessa forma, não se obtém os resultados almejados, que deveriam ser, dentre outros, a promoção da educação e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, de forma a se somar às características individuais e emocionais dos participantes desse contexto. Então, o que está sendo destacado aqui é exatamente isso. Se o aluno é passivo, ele apenas recebe as informações, é natural que ele não tenha aquela ideia da própria produção do conhecimento, ou seja, ele mesmo fazer as coisas terem sentido através de pesquisas, por exemplo, né? Ele mesmo chegar a conclusões, ele mesmo produzir o seu conhecimento diante de uma série de pesquisas, ou seja, ele não vai simplesmente pegar aquele conhecimento e fixá-lo. Na verdade, ele vai processar porque ele tem acesso a diversas informações e não apenas uma. Então, esse método tradicional, que é quando o aluno se torna apenas esse fixador de conhecimento, digamos que não é o mais interessante. E o processo de ensino das eletivas vem exatamente para quebrar essa ideia, né? Então, são situações em que tem que se levar em consideração vários contextos, né? Inclusive as características individuais e emocionais dos estudantes nesse processo. Então é por isso que tem essa autonomia do estudante. E a escola integral traz essa ideia do protagonismo e tudo mais, né? Então é dentro desse sentido, certo? Acredita-se que não é de forma intencional que o processo educacional submete os estudantes a essa situação de passividade, mas a forma pelas quais as metodologias, geralmente tradicionais, são aplicadas, não favorecendo a participação ativa e o envolvimento efetivo dos alunos.
Por esse motivo, constantemente novas metodologias são desenvolvidas na tentativa de fazer os estudantes se sentirem motivados e interessados a buscar o conhecimento. Aí é que entra essa ideia. Observa que a proposta da eletiva é exatamente isso, né? É um trabalho de investigação, é um trabalho onde vocês vão aprender diversos métodos, né? Assim que as aulas se tornarem presenciais, vocês vão estar fazendo isso ocorrer. Então, vocês vão estar produzindo o conhecimento. Vocês vão fazer parte do processo, né? Então, de fato, vai haver a participação ativa e efetiva de vocês, né? Que é exatamente o objetivo das eletivas, como eu falei. De modo geral, as eletivas trazem essa roupagem, né? A participação de fato do aluno, o aluno ser protagonista em todos os sentidos, né? E isso faz com que, então, os alunos se tornem parte desse processo, o que se torna muito mais significativo para ele. Visando complementar o ensino tradicional e promover a educação científica, e mais especificamente a educação química, de forma aprazível e atrativa aos estudantes, a aplicação de uma metodologia diversificada se faz necessária. Então, é isso que eu falei para vocês. Se a gente quer que o conhecimento seja muito mais interessante dentro de um ponto de vista científico, né, precisa-se de novas abordagens, não mais aquele sistema tradicional onde o aluno é só o receptor do conhecimento, né? Então, Jordan destaca a importância da experimentação no processo de ensino-aprendizagem e na construção do pensamento científico quando afirma que a elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma abordagem experimental. Então, é preciso haver o experimento, é preciso que o aluno esteja ali fazendo parte desse processo e experimentando, porque é assim que o conhecimento vai acontecer. Como diz o nosso último tópico aqui, ó. A organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação. É natural que se você investiga, você fixa esse conhecimento da sua investigação, porque é algo que você está construindo, e vai construindo, você vai formando então aquelas camadas e mais camadas, sedimentando aquele conhecimento, né? E não só recebendo de uma forma passiva, onde você não tem uma participação efetiva nesse processo todo, né? Bom, então como a gente viu, a ideia aqui é mostrar que precisa-se de uma nova abordagem no conhecimento, que essa nova abordagem acontece principalmente nas eletivas e tal, né? Então, dentro dessa nova abordagem, a proposta da eletiva traz esse conhecimento de uma forma assim, bastante significativa, né? E que quando voltar a ser presencial, nós teremos então toda essa roupagem nova, né? Da experimentação e tudo mais. As origens da ciência forense apontam a medicina como principal colaboradora na elaboração, interpretação e aplicação das leis, uma vez que foi a responsável por investigar as causas da morte das pessoas. Os primeiros registros que apontam o uso da medicina como forma de resolver crimes é datado do século XII. Então observa que há muito tempo já se usa desses conhecimentos, né? Para que se descubra por que as pessoas então vieram a óbito. E claro, nesse caso está muito relacionado com a ideia de solucionar crimes mesmo, né? Não só porque a pessoa morreu, mas quando está ligado a crimes, né? Então essa investigação se tornou bastante significativa ao longo do tempo. Os primeiros atestados, no entanto, de que se utilizam conhecimentos químicos para a elucidação de crimes datam do final do século XVII. A ciência forense, desde então, com seus avanços, contribuiu e está contribuindo para o esclarecimento de situações marcadas pela história. Então, observa como há muito tempo já está sendo feito, né, o uso da ciência forense e principalmente o uso da química, né, que exatamente por isso que a professora Cláudia propôs, já que ela é professora de química. Então, assim, ao longo da história isso ocorreu, né, já muitas vezes, e a cada momento isso vai se tornando mais importante. E dentro do estudo, de modo geral, como a gente falou, se torna muito interessante porque é uma nova forma de você aprender, inclusive a própria química, né? Mas não só a química, mas os processos investigativos e tudo mais, né? Até mesmo como que as coisas ocorrem no nosso dia a dia, como a gente falou já sobre as leis, né? Principalmente voltada para a nossa Constituição. Aproveitando-se desse contexto, a ciência forense, quando inserida no processo educacional, torna-se uma importante ferramenta de divulgação da ciência em geral, obtendo-se com isso a descentralização desejada para que esta se entenda além dos limites escolares. Pronto, fechou exatamente aí, né? A ciência forense vem então com a ideia de descentralizar. O que isso quer dizer? Onde as pessoas possam se tornar parte do processo, e não apenas, como eu falei, receptores, né? Então, essa abordagem diferente, com certeza vocês terão
como trabalhar isso na prática, isso vai se tornar cada dia mais interessante, né? E o mais curioso de tudo, que quando a gente propõe uma eletiva, a gente propõe baseado nesse princípio aqui, que haja uma interdisciplinaridade. Então, a ciência forense é, portanto, uma área interdisciplinar, que ela envolve a física, a biologia, a medicina, a química, a matemática, dentre outros. E aí, o que acontece, né? No caso da escola, a gente pode incluir outros temas, que foi o caso que a Cláudia pensou na ideia de colocar a sociologia, porque ela trabalha com a sociedade de modo geral. E é lógico que se a gente está falando de investigação criminal, entra a questão do Estado, né, que também estuda em sociologia e tudo mais. Então é uma área muito ampla, né, e bem interdisciplinar. A química forense é considerada, desse modo, uma ramificação da ciência forense, que utiliza técnicas e conceitos químicos para investigar a contribuição de determinados fatores na realização de delitos, de modo a fornecer significativa colaboração à ciência forense. A partir daqui, então, já é com a Cláudia, porque já falei da química forense. E aí, ela vai dar continuidade em outro vídeo, certo? E é isso aí, pessoal. Eu quero, nesse momento, agradecer e dizer que a gente está aí para auxiliar da melhor maneira possível, tá? Não só aqui na eletiva, mas nas aulas de modo geral. Valeu, pessoal!